Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí, pessoal? Tá tudo tranquilo? Beleza de Creuza. Tá aí, pessoal, em primeira mão para vocês a placa do Atrium 1200, ok? Esse amplificador, gente, ele tem uma topologia de duplo par diferencial, duplo VAS. É um amplificador do Marshall-Leach, do professor Marshall-Leach. Eu fiz algumas modificações para poder adaptar ele nesse circuito. Esse projeto aqui, ele tem uma versão bastante conhecida de vocês aí, que foi utilizado na maioria dos amplificadores da Cygnus. E essa placa, a primeira placa, foi desenvolvida por mim em 2007, ok? Eu fazia essas placas, gente, para poder atender uma clientela. Eu fazia mais para resolver problema dos amigos que tinham amplificadores, principalmente o SA5 da Cygnus, que utilizava uma placa com alguns problemas técnicos que muitos conhecem, e a manutenção era um pouco complicada devido à estrutura do amplificador. Então no SA5 ficava duas placas dessas ligadas no dissipador e tinha um arranjo um pouco estranho. Então a placa eu fiz para poder fazer justamente a adaptação no SA5. SA4 também utilizava 4 pares somente, o SA5 5 pares, como vocês estão vendo aí, à disposição dos transistores de saída. Utilizava o transistor, se eu não me engano, o 8102, 2SC 8102 e o 2SA 13 alguma coisa aí. Eu não lembro bem qual era o código dos transistores, mas são bem parecidos com o 2SC 5200 e o 2SA 1943. Esse amplificador, gente, ele consegue ter uma potência aí de 800 watts RMS em 4 ohms, ok? A tensão de alimentação eu aumentei um pouquinho. A versão original, né, a primeira versão, é 85 volts, mas eu subi porque eu troquei alguns transistores aqui para melhorar a velocidade do amplificador. Tem uma resposta um pouco mais adequada para os dias de hoje. E eu coloquei também à disposição, troquei a disposição dos transistores, coloquei um frente ao outro, né? Isso aqui são os pares diferenciais. Então eu tenho aqui o 2N5551 e o 2N5401. Esse amplificador, desde a primeira versão, ele foi colocado duas fontes de corrente constante para alimentar o par diferencial. Com isso, eu consegui mais estabilidade do amplificador. Também foi mexido nos filtros de linha, nessa versão já, no Atrium. Essa versão, gente, utiliza dois capacitores, como vocês estão vendo ali, com filtro de linha, de 220 micro por 100 volts. Tá no limite. Eu tentei ver se achava capacitores com 120 ou 140 e eu não achei. Então eu segurei mais a tensão de alimentação para 95 volts mesmo, bem próximo ali, mas eu vou tentar colocar os capacitores um pouco maior. O fusível de proteção são 12 amperes por cada polaridade. Esse amplificador tem um diferencial da versão anterior. Eu coloquei os resistores de base e recalculei a parte de corrente de repouso dele. Então ele tem uma corrente um pouquinho maior. Em compensação, o V-limiter ele só atua mesmo quando você opera dentro da área de ceifamento da forma de onda. Então vou mostrar para vocês o amplificador funcionando, para vocês observarem. Essa aqui foi a primeira placa que eu fiz dele.
é uma placa protótipo. Eu cheguei a fazer essa placa há muito tempo atrás, né? 2007, 2008. Eu fiz umas 20 placas somente. Eram todas feitas na mão, tá, gente? Então, a maioria dos os SA5 da Cygnus, a gente colocava essa placa aí e resolvia o problema. Rodava bem pra caramba. Os transistores não eram esses, conforme eu havia dito. Observe também que nessa placa aqui o par diferencial ele está afastado um do outro. Então, o que melhora e o que piora nesse amplificador? Eu com par um do lado do outro, eu tenho uma troca térmica e um casamento térmico que estabiliza o par diferencial. Então, aqueles problemas que eu tinha de aquecer mais um transistor, aqueles estalos que tinha normalmente no par diferencial, acabaram com a nova versão. Então eu tenho uma estabilidade térmica um pouco melhor. Os transistores que eram utilizados nessa versão aí é o BC, é o 640 e o 639 no par diferencial. No VAS positivo é o 2SB 546 e no negativo o seu complementar, que era o 2SD 401. Eu coloquei os indicativos, essa era a logomarca que eu utilizava, meu nome, né? Eu coloquei também os diodos flyback, que também foram mantidos nesse projeto atual. Aqui o filtro de push-roll. Aqui você tem a rede Zobel, um capacitor. Funciona bem porque ele estabiliza o retorno do alto-falante. Tipo, a bobina quando movimenta tem a força contra-motriz, né? Então o filtro resolve esse problema. O BIAS também foi mexido. Eu refiz o BIAS. O BIAS novo, ele tem um equilíbrio térmico melhor, ok? Por causa do transistor que eu utilizei. Então o que está utilizando nesse aqui é o famoso BD139. E na versão lá a versão nova do Atrium, está sendo usado se eu não me engano, o MJE 340, encapsulado completamente. Então é um transistor mais sensível ao calor, então você tem um ajuste que evita o efeito de avalanche térmica do amplificador, e com isso você tem melhor performance. Eu estou alimentando esse amplificador, gente, com mais ou menos 67 volts, utilizando duas fontes simétricas ali, só para a gente fazer uma brincadeirinha, testar o amplificador aqui para vocês observarem. Eu com essa fonte aqui eu consegui 380 watts RMS, mas a tensão cai um pouco, né, devido à corrente. E eu estou usando aqui uma impedância de 4 ohms. Então está quase 400 watts, a metade aí da potência. Com 90 volts, seguro, com certeza aí você vai chegar aos 800 watts RMS, com total segurança aí nos transistores, ok? Eu observei muito a curva, a região do SOA, né, de segurança, e ele está batendo certinho dentro do que foi estabelecido aqui no projeto do Dr. Marshall Leach. Então, gente, esse amplificador aqui, ó, é um sistema antigo que eu tenho, um projeto antigo, que eu fiz algumas alterações, né, para melhorar o desempenho, e ficou bom. Tanto é que os amplificadores, até hoje, eu acho que ainda existem alguns funcionando. Eu nunca mais verifiquei a procedência deles, mas eu vou mostrar para você como é que ele tá. Ele já está aqui calibrado, né? Eu fiz uma calibração. É praxe minha fazer calibração. Tá aí a corrente de repouso dele. Vou subir o sinal 1 kHz para a gente fazer um teste rápido, porque minhas resistências aqui, eu estou usando resistências pequenas aqui, ó. Estou usando duas
de 100 watts. Então tá aí, ó, gente, ó. Deu 39,6. Eu vou baixar aqui por causa das resistências que não vão suportar, né? Então, gente, ficou um amplificador top de linha. Então tem aí, ó, curva de 1 kHz. Falta dar uma calibrada ainda, dar uma geral nele. Então eu consegui aí, ó, 38, 39 volts em 4 ohms. Então é só levar ao quadrado, dividir aí por 8, você vai ver a potência que está chegando esse amplificador, ok? É uma placa de fibra de vidro antiga, feita com um layer somente. A versão também que eu dei uma melhorada, ela tem também um layer só. Eu não tenho interesse de fabricar essa placa, somente eu vou disponibilizar algumas placas para venda, montado e testado, quem quiser, né? Porque eu estou terminando fazendo a placa do Renato RMS, a placa excitadora, para ele, para dar de presente aí em Natal desse ano ainda, 2022. Vamos ver se a gente consegue, porque, gente, amplificador quanto maior potência, você precisa ter uma estabilidade melhor do amplificador, porque se ele começar a oscilar, meu amigo, você vai embora aí 40 pares de transistores, que é a capacidade máxima da placa excitadora que eu estou desenvolvendo. Então, fora isso aqui, gente, eu vou mostrar para vocês também outro projeto que eu tenho, que é um pouco mais antigo, também é um amplificador duplo par diferencial do Macholite. Esse aqui tem algumas modificações que eu já havia feito anteriormente, e eu fiz para ser instalado no PA800 da Cygnus, onde eu fiz a mudança da estabilidade do amplificador para que eu consiga manter a potência mais elevada, né, com a tensão. Então os transistores que utilizavam no amplificador é esse aqui, ó, 2SA1117, 2 desse e 2 desse aqui, que é o 2SC2608 por canal. Eu substituí por um MJ 15003 e 15004 e elevei a tensão de alimentação. Esse amplificador trabalha com os exatamente aí 70 volts, mais ou menos 70 volts, 140 ponto a ponto. Coloquei uma ventoinha para refrigerar o módulo completo, que é acionada por temperatura, e com isso eu mantive a estabilidade térmica do bloco, ou seja, consegui manter as qualidades mesmo em alta potência do amplificador, e com isso eu tenho uma estabilidade térmica maior. Então, gente, isso aí era o que eu fazia anteriormente, os projetos que eu desenvolvia, melhorava. Eu até vou mostrar um desse funcionando. Eu tenho uma versão que eu tinha feito que está com a placa solta. Então eu fazia muito isso aí pro PA800 da Cygnus. Acho que era 2001 ou era 2002. Então já tem um tempinho que eu tenho esses projetos aí. Tem uma utilidade muito grande aí para quem trabalha com sonorização profissional. Essa refrigeração aqui, ó, é uma mão na roda, porque melhorou bastante a estabilidade térmica do amplificador. Um detalhe também, a placa do PA era comprida, cobria o tamanho do dissipador. Então é isso aí, pessoal. Mostrando para vocês aqui o que a gente anda fuçando, melhorando, trazendo para você de volta aí esses belíssimos amplificadores da década de 80, 90, ainda tinha muito amplificador nessa característica, e com isso a gente teve que dar os pulos na época, né? Então é isso aí, pessoal. Aguardem aí, mandar fazer algumas plaquinhas dessas aqui. Assim que estiver pronto eu vou disponibilizar, avisar vocês, mostro no vídeo.
E quem quiser usar para adaptar no SA5, é só fazer o seu pedido lá na nossa loja, no www.powertronic.com.br. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.